Bem-vindos a mais um episódio do Estação 74, o seu podcast sobre a sétima e quarta arte, cinema e música. No Estação 74 de hoje, nós vamos falar sobre o Estúdio Ghibli, um estúdio de animação japonês, sendo sediado em Koganei, Tóquio. Fundado em 1985, o estúdio já produziu 24 longas de animação, sendo o primeiro O Castelo no Céu, 1986, dirigido por Miyazaki. O filme Nausicaa, do Vale do Vento, foi lançado em 1984, antes da fundação oficial do estúdio. Esse filme foi criado por Miyazaki, Takahata e Suzuki, e eles consideram parte do catálogo Ghibli. E como sempre aqui na bancada, com Eduardo, com nosso Du. Oi, gente, obrigado por mais um episódio. Hoje, muito especial, falando de Estúdio Ghibli. E temos um novo representante na bancada, Dangama. Oi, gente, prazer. Tá sendo um momento de muita felicidade estar aqui com vocês, viu? Sério, de verdade. Ouvia já o podcast e agora estando aqui com vocês na mesa, tá sendo incrível. Seja bem-vindo, Dan. E hoje a gente tem o nosso colega aqui, o nosso convidado, o nosso colega Gabriel Froner, que é estudante de design do 2º semestre. E ele, que sabe tudo sobre o assunto, não é, Froner? Muito bem-vindo, muito bom ter você aqui com a gente para falar sobre esse tema tão interessante. Oi, muito obrigado. Vou dar o que eu posso aqui. Um admirador, com certeza, do estúdio. E, bem, muito obrigado por estar me dando a oportunidade de estar aqui na mesa com vocês. Amo muito vocês, são muito queridos. Gosto muito. Nós também, nós também. E olha só, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês que são bem mais jovens, sabem tudo. Fala aí para mim e para todo mundo que está ouvindo, o que é anime? Bem, na verdade, anime é animação. Qualquer animação. Mas, principalmente pra gente, que tá desse lado do globo, a gente enxerga anime sendo qualquer animação feita no Japão, sendo que os japoneses enxergam anime como qualquer coisa. Então, tipo, Bob Esponja, que é produzido nos Estados Unidos, é considerado um anime pra eles. Mas por conta de uma cultura nossa, daqui, a gente vê anime só aquelas produções que são de lá mesmo. Então, até produções que tem um estilo muito parecido com anime, tipo Avatar and the Aang ou alguns outros, eles não são considerados anime nesse conceito que a gente conhece. Porque, enfim, anime é só produzido no Japão. Muito interessante. É claro, né, gente, que a gente sabe que anime é animação. E todo mundo curte. Quem não curte animação? Não é verdade? Com certeza, com certeza. A galera toda curte. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Froner, você como estudante de design, e aí, pensa em fazer algum trabalho com animação? Na verdade, assim, a animação, apesar de estar muito mais próxima, pode poder estar muito mais próxima do cinema, ela tem uma interseção com o design, Sim. Que é o que tem... Eu vou ter um semestre inteiro sobre isso, que é motion design, que é como eu posso trabalhar peças gráficas e como eu posso fazer elas se tornarem mais vivas, se mexendo, literalmente. Então, eu penso nesse tipo de coisa, gosto muito, queria muito me especializar nessa área, porque, enfim, é bem diversa e é bem divertido de ver e de produzir. Pois é, por isso, inclusive, que você foi convidado, porque você já falou nos bastidores que a animação é uma vibe que você curte muito, não é, Du? Sim, e você falou algo que me surgiu, que é sobre movimento e materiais que já são conhecidos. E o Miyazaki, ele começou a treinar mais o seu olhar a partir disso, né? Ele tinha o costume, dificuldade de desenhar outras coisas que não foram do seu âmbito. Então, ele tinha muito costume de desenhar aviações, cenários de guerra, tanques de guerra, por conta da sua ambiência, de onde ele estava, por conta do seu pai, que ele trabalhava com peças de aviações. A gente vai ver isso em filmes do Miyazaki. Uhum. Você sente essa dificuldade também de desenhar coisas que estão fora do seu cotidiano ou não? Olha, no design, a gente tem que ter uma noção um pouco de tudo. Então, mesmo que eu não saiba como representar as coisas, que eu acho que é o que mais pode diferenciar artes visuais do design, além de vários contextos mais estruturais, mas é o fato de representar coisas sem falar dela. Então, querendo ou não, representar o objeto não é necessariamente o foco, mas tem que aprender, viver, experimentar e treinar o olhar para conseguir representar algo sem necessariamente falar daquilo.
Interessante. Eu queria fazer uma pergunta aqui pra você, Froner. É que o estúdio Ghibli, né, pelas pesquisas que eu fiz, é um estúdio que busca ter uma animação realista, que mostre também as alegrias, as tristezas, da forma como elas são na realidade, né? E um diferencial deles é que eles tinham uma disponibilidade ilimitada de tempo e recurso para que a qualidade das obras elas não fossem comprometidas. Tempo é uma coisa essencial no design. Assim, no design, com certeza, mas sempre tem uma questão de demanda. Diferente de alguma outra produção ou arte, o design, ele vem muito nesse contexto, é meio parecido com o cinema, ele vem no contexto de produto. Então, ele sempre vai ter uma demanda e um tempo específico que tem que ser cumprido. E, inclusive, esse é um tema que muitas pessoas acabam tratando o design como não sendo arte, porque ele vem nesse contexto de produto. O tempo é extremamente essencial, se não uma das coisas mais importantes para você fazer qualquer coisa, não necessariamente só no design. Tanto que no estúdio Ghibli, eles acabaram fundando esse estúdio exatamente porque eles queriam ter tempo para as coisas. Sim. Tem animações que vêm antes do estúdio, que é do Miyazaki, do Takahata, que são muito boas, mas a gente entende, a gente consegue ver, quando a gente assiste uma obra realmente do estúdio, o como essa questão de tempo ela é diferente. E como esses detalhes sutis, enfim, que marcaram o estúdio, né, por conta disso. Então, no caso, você acha que o mercado de trabalho entende essa questão do tempo hoje? Entender, eu acho que não, porque cada vez querem mais respostas... Mais rápidas e de melhor qualidade. Eu digo que é uma coisa que, assim, pelo menos as pessoas que entendem ou se importam, elas têm essa visão de que tempo é uma coisa importante. Eu acho que falar de estúdio Ghibli é falar de tempo, principalmente pelas obras. Quase todos os filmes têm algo que em japonês se chama mas o significado é vazio. Sim. E os vazios das obras do Miyazaki são belíssimos, na minha opinião, porque são extremamente contemplativos e significativos, né? Quando a gente vai ver Chihiro, a cena que ela tá no trem, parada, ou sem rosto, e você vai vendo as coisas em volta, você se sente naquele ponto. E isso vem depois de 1000 coisas que aconteceram super rápidos e que não fazem sentido, e aquele é um respiro que dá o tom pra acontecer mais outras coisas e que aquilo vai fazer sentido no final das contas. A gente vai ver isso em outros filmes também que se repetem. Eu acho que é através do tempo mesmo que o Miyazaki, o Takahata e todos os outros, eles dão a força dos filmes, né? O tempo de duração, a maioria dos filmes são mais de 2 horas, foge o eixo que temos de costume, né? 1 hora, 1h20 de filme, a gente tá falando de 2h30 às vezes de filme, que a gente vai entender ele só no final, depois de 1000 coisas acontecendo, e também a ambiência, né? Essa questão de cada filme ter a sua ambiência muito parecida, e eles fogem, né? Os mundos são outros. A existência de seres outros e inimagináveis. É uma coisa muito onírica, que também pega muito campestre. Eu vi uma frase que é muito linda, que não existe nada mais poético que as nuvens do Miyazaki. Uhum. Elas entram na cena como se elas fossem te abraçar, mas elas estão tão distantes. E é muito bonito você ver isso na contemplação que existe nos filmes. E bem reflexivo também, porque trata muito do comportamento humano. De certa forma, ele faz críticas ao comportamento humano e traz muito o feminino, né? Ele traz a jovialidade, a sensibilidade, o feminino. Então, os filmes são realmente assim um presente para todos nós. Inclusive, tem uma frase que diz bem assim, que o próprio Miyazaki fala, né? Muitos dos meus filmes têm protagonistas femininas, fortes, corajosas, autossuficientes, que não pensam 2 vezes para lutar pelo que acreditam. Elas talvez precisem de um amigo ou de um ajudante, mas nunca precisarão de um salvador. Qualquer mulher é tão capaz de ser uma heroína quanto qualquer homem de ser um herói. Se a gente for parar pra pensar o tempo que Miyazaki produz filmes, por exemplo, Náusica, que é um dos primeiros filmes, né, que tá no catálogo, apesar de não ser oficialmente, estando a fundação do estúdio, Náusica é uma personagem super revolucionária, que luta pelo que ela acredita, luta em um mundo totalmente distópico, né, Sim. Esse mundo quase um pandêmico, né, que a gente viveu algo parecido. Então é muito tempo atrás. Se a gente for falar em Princesa Mononoke, a mesma coisa. Tanto a considerada vilã e a protagonista do filme, elas têm essa mesma necessidade de serem personagens femininas complexas que trazem pautas sociais, que vai falar de como a tecnologia ela pode ser muito avassaladora, né, na sociedade humana. Sim. E a ganância,
também, a gente vai ver isso também no Sem Rosto, esse personagem que ele oferece ouro, e no final das contas esse ouro não é ouro. Não, pois é. É lama. Muito bacana isso. E como... Aí eu amo Chihiro por esse ponto. Eu vou dar spoiler. Que quando ela é oferecida ouro, ela fala, não preciso. E essa frase é tão bonita. Tão forte. É impecável. Aliás, as frases de Chihiro são maravilhosas. Vou falar dela do futuro aqui, que vocês vão ver. Vai ter spoiler. Vocês já estão acostumados a ter spoiler, então acostumem-se. Não, interessante é que quando ela diz eu não preciso, foi um momento que eu parei para refletir. Eu disse, gente, aquele povo todo não precisa daquele ouro. E todo mundo ali preso naquele lugar, né? Sem ter, só trabalhando e querendo ouro. Aí a gente olha para os nossos dias de hoje, para quem é o ser humano, né? Buscando sempre mais e mais o poder e o dinheiro a qualquer custo, acumulando, sabe lá para quê? Assim, tem várias reflexões que surgem ao longo dos filmes e ele traz muito essa... Acho que principalmente o Miyazaki, ele traz muito dissonância entre contextos. Então, a gente tem, às vezes, a humanidade contra a natureza, a gente tem a tecnologia contra o clássico. Ao longo dessas jornadas, a gente tem várias protagonistas que guiam o filme de uma maneira perfeita. Todas elas eu acho que o que difere o que a gente conhece no nosso imaginário coletivo de anime, o que difere esses animes do Estúdio Ghibli. Ele trabalha os conceitos de um modo com que quebra essa expectativa desse imaginário. Então, as personagens femininas, elas são realmente importantes, elas trazem um peso muito importante, um peso pra narrativa, e elas nunca, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que eu não tô errado falando isso, mas nunca teve um romance que foi forçado no Estúdio Ghibli, onde as personagens tiveram que ter alguém do lado dela. Todas as vezes que tinha essa ideia, nunca aconteceu. As personagens eram completamente autossuficientes. Acho que o principal exemplo de qualidade desses personagens acaba sendo em Chihiro, por conta da... Eu esqueci qual que é o nome. É Chihiro. Você tá confundindo porque é que tentam roubar o nome dela, entendeu? Esse é outro spoiler que é interessantíssimo. É verdade. Porque é interessante a gente pensar hoje em dia algumas marcas que têm os seus nomes comprados por outras indústrias para se tornarem polos e essas pessoas perdem o direito de usar o seu próprio nome. Isso é tão complexo e Miyazaki vai trabalhar isso em 2001 e aí a gente vai ver isso hoje. Por exemplo, Alexandre Redkovich foi ter o direito de sua marca. Alexandre Redkovich, designer brasileiro, indústria de moda. Ele foi ter direito, se eu não me engano, recentemente esse ano, que ele volta com a agência de criadores, assumindo seu nome novamente, que ele recompra ele e começa a usar ele novamente. Então isso é um poder imenso, né? Tanto que o personagem masculino em Chihiro, ele fala isso, eu tô aqui, mas agora eu sei o meu nome de novo. Então eu consigo sobreviver aqui. Então, saber o seu próprio nome, saber o seu próprio poder, né, é interessantíssimo. É uma viagem de... A Chihiro é uma viagem de autoconhecimento e mudança. Evolução. Então, tudo nesse filme traz pra isso. Seja essa questão dela não saber o próprio nome e no final ela acaba sabendo e trazendo à tona o que ela é e tudo que ela viveu, experiência que ela passou pra se tornar algo não necessariamente melhor, mas mudar. Qual que é o nome do garoto do filme? Rapidinho. E muito interessante também é que nos filmes, assim, os vilões, eles não são tradicionais, né? É não isso que eu ia comentar. Eu ia comentar sobre isso. Você falou também sobre a questão das personagens serem um pouco diferentes das tradicionais que a animação já tem, né, atualmente. E uma das características do estúdio é esse, né? São os finais, os roteiros totalmente imprevisíveis, né? Sim. Você não tem como olhar o meio do filme e você já saber o que vai acontecer. Pode ter uma surpresa no final. Não significa que o final vai ser o mesmo, né? Ela se casa e aí ela se salva. Não. Ele tem totalmente... é um ponto fora da curva, né, do estúdio. Sim. E são deuses e demônios, né? Eles se misturam, eles estão por toda parte. O personagem em questão que a Fruna perguntou é Hako. Ele se transforma em dragão, ele é um mago, ele salva Chihiro, mas ele não salva Chihiro, porque quem salva ele é a Chihiro, com essa libertação do nome. É interessantíssimo isso. Perfeito. Verdade. Como o Miyazaki, ele tem esse lado pacifista e ele também tem essa coisa de mostrar que todo mundo depende de alguém em alguma escala. Ninguém é autossuficiente por si só, né? Você ajuda o outro, você... Aliás, eu amo Chihiro, eu acho que deu pra perceber, né? Porque no filme tem uma cena muito legal, que é a cena da caldeira,
que ela pega o bloco de carvão e ela fala, faz o que com isso? O senhorzinho ele fala assim, garota, termine o que você começou. E aí ela termina e chega a outra moça que vai ajudar ela e ela... Você agradeceu a ele? Porque ele tá te defendendo. Você toda tapada, sei lá o quê. E você vai ver o decorrer do filme sobre essa evolução da Chihiro. Gente, como ela vai agradecendo as pessoas. Como ela vai se fortalecendo. Como ela tem um momento que pode ser amor, pode ser afeto, pode ser saudade, pode ser maturidade com o que ela vai aprendendo. E ela simplesmente... Vou salvar ele porque ele fez por mim. Então ela aprende sobre gratidão de uma maneira... E eu amo como... Os temas são abordados sem serem óbvios, né? Sim. Às vezes a gente tá sendo... É tudo tão palatável hoje em dia, é tudo tão rápido. E você tem que ter 2 horas que não são perdidas, são ganhas, que você vai aprendendo muito quando você tem um olhar. E é engraçado porque o Miyazaki sempre fala que seus filmes são para crianças se divertirem. Mas quando você tem um olhar de uma pessoa mais velha... A perspectiva é outra, porque é lindo visualmente, então a criança vai se divertir. Mas quando você tá ali e presta atenção, você fica assim, isso não é só para crianças. De jeito nenhum. Eu sou apaixonada pelos filmes, tá? E vou continuar. Acho que eu vou assistir várias vezes, porque é muito interessante, é tudo muito lúdico, mas tudo muito real, que traz a gente para reflexões muito sérias, Sim. e que a gente precisa, assim, estar lembrando disso. O filme é o poder do cinema, gente. É o poder da arte. Verdade. Sabe? Que traz a nossa realidade com todo bem e mal, com todos os nossos conflitos e reflexões que a gente precisa fazer acerca de nós mesmos, do outro e do mundo. Com certeza. E eles trazem isso de uma forma muito bela, muito lúdica. Agora, deixa eu trazer uma questão aqui pra vocês. Vocês acham que isso é uma característica da animação japonesa em si? Recentemente, eu tenho um amigo e... Enfim, ele tava me dando aula de bateria. E aí ele começou a me dar aula de bateria, terminamos a aula, e ele começou a falar sobre Naruto. E ele começou a falar sobre Naruto, só que não era só falando sobre Naruto, a animação em si superficial. Ele começou a expor toda uma questão filosófica sobre a vida, e eu falei, pô, não é possível que tenha tudo isso em Naruto. E de fato ele começou a trazer questões sobre a vida, questões sérias, sabe? E aí ele saiu da aula, porque ele tinha outros alunos, e me levou praticamente até onde eu ia, conversando sobre Naruto. Aí ele lembrou, não, peraí que eu tenho que voltar, que tem aula. Mas vocês acham que isso é uma questão da animação japonesa em si? Eu acho que é uma questão de uma produção boa, né? Então, tipo assim, tem muito anime que eu cito que acaba perdendo... Não tem muito o que falar além do que tá sendo mostrado. É uma linguagem, principalmente pra gente, é uma linguagem completamente diferente e a gente não tem esse cuidado ao assistir, por exemplo, Naruto, em perceber as linguagens que ele usa. Então, acaba acontecendo, sim, de animes ter essas questões a mais, assim como algumas animações aqui tem. Sim. Avatar, a Lenda de Aang é cheio de coisa, Hora de Aventura é cheio de coisa. Todos eles têm um peso muito grande por trás que algumas animações japonesas com certeza vão carregar. Algumas se escondem, acabam se escondendo bastante, principalmente por causa dos gêneros. Às vezes a gente tem uma coisa que é muito mais exagerada no que a gente vê de produção japonesa. Tem animações que são sobre jovens que querem ser muito fortes e vão lutar. Então a gente tem Naruto, a gente tem Dragon Ball, a gente tem One Piece. E é tudo meio que essa premissa, mas todos eles têm uma mensagem ali por trás. Enfim, isso se estende a vários tipos de produções japonesas. Tem um gênero que é o Tokusatsu. É aquele tipo Power Rangers. Só que Power Rangers pegou esse padrão e trouxe pra cá. Querendo ou não, algumas produções de Tokusatsu que são sobre heróis que sobem em cima de robôs gigantes pra lutar contra criaturas gigantes, tem coisas a falar, tem coisas a mostrar, mas é uma linguagem que a gente não tá acostumado. Você falou sobre luta, e eu acho que o Miyazaki e o estúdio em si, eles trazem essa luta de maneiras mais filosóficas do que tão na prática. Mas tem 2 filmes que eu queria que você citasse, que eu acho que as lutas são diferentes e as perspectivas são outras, porque são diretores diferentes. Que é Meu Amigo Totoro, que é pelo Miyazaki, e o Túmulo dos Vagalumes, que é pelo Isawa. E eu queria que você falasse um pouco essa dissonância, né? Os 2 foram lançados em 1988, e eu queria que você falasse um pouco dessa luta, porque de um lado a gente tem 2 sobrevivendo pela guerra, e aí do outro lado a gente tem 2 meninas sobrevivendo a uma mãe doente. Sim. Como são essas lutas e como você enxerga essa realidade, essa discrepância também no próprio estúdio, né? Essa autonomia que eles têm. Assim, no estúdio tem toda uma questão sobre a dissonância entre o Takahata e o Miyazaki.
Um é muito mais lúdico e o outro é muito mais real. Mas no fim, a gente acabou falando sobre isso em vários momentos, mas a gente não chegou a falar de fato essa informação, que é... O Estúdio Ghibli é sobre ser humano. Seja de uma maneira mística, ou com todos os símbolos e sem necessariamente contar o que quer na cara da pessoa, ou seja, falando de uma história super real e trágica de guerra. Então, assim, eu acho que as lutas que os dois filmes trazem, inclusive é muito interessante, é uma análise muito diferente você assistir os dois filmes um depois do outro, que nem foi no lançamento, né? Começou com o Túmulo dos Vagalumes e logo depois da sessão do Túmulo dos Vagalumes tinha o Meu Amigo Totoro. Um é sobre guerra, um é sobre o sofrimento que esse período da guerra, da Segunda Guerra, causou nas pessoas e também, principalmente, causou no Takahata e no Miyazaki, né? Então, são dores horríveis que machucam muito. Ao assistir, nossa, dói muito, você chora muito. Mas logo depois desse filme te destruir, ele vem com Totoro. Totoro é muito interessante ter essa perspectiva. É um pós-guerra. Então, você percebe por umas pequenas mensagens, principalmente se você se acostumou com o que o Túmulo dos Vagalumes apresentou. É um pós-guerra e você sente esse clima melhorando e as coisas melhorando. E tem toda essa questão da mãe doente que eu sinto que, apesar de existir, não necessariamente quer ressaltar como um problema. O filme ele quer trazer a questão mais do amor, do sentimento entre a família. E fala muito sobre essa perspectiva, não agora de um Japão destruído, mas uma perspectiva positiva de uma nova geração. De uma família unida num momento de dor, no momento em que alguém está doente, que faz a gente também refletir que às vezes, muitas vezes, trazendo muito para uma realidade mais dura, as pessoas se afastam, né, em alguns momentos quando o outro, principalmente quando a mulher, trazendo para a realidade. A gente percebe muito atualmente, em várias estatísticas que a gente consegue tomar conhecimento, de que muitas mulheres são abandonadas pelos seus companheiros quando tem uma doença terminal, né? Quando tem um câncer e tal. E essa história conta a união desse pai, Sim. não é? Desse pai que cuida das duas filhas, desse pai que faz o papel dele no papel de pai amoroso, dedicado à família, que trabalha e que consegue conciliar tudo isso com muito amor e ainda se muda para perto do hospital em que a mãe se encontra, para que eles possam estar perto dela também, as crianças e ele. É uma lição muito bonita e que traz uma reflexão importante para os dias de sempre. Uma curiosidade é que o Miyazaki sempre traz muito sua realidade para os seus filmes. Então, realidade de guerra, né? Então, na sua infância, que ele tem a questão da guerra, as mudanças que ele teve que acontecer. E sua mãe, a relação com a mãe, já isso nas suas personagens, esse entendimento de uma personagem feminina complexa. Em Meu Amigo Totoro, essa mãe das meninas também doente em um hospital e essa relação dela ter que sair de casa para se cuidar, uma realidade que ele também existiu, porque a mãe dele teve tuberculose espinhal, uma doença muito séria que pode gerar várias situações. Então, a partir do diagnóstico, ela viveu mais ou menos 30 anos, que é muito para a doença, mas foram 30 anos muito duros e que o Miyazaki teve que crescer com essa mãe distante, querendo ou não, e tendo que lidar com essa realidade de um pai que trabalha, ele longe da mãe, uma mãe doente. Então, é muito poético ver como tá inserido, e é exatamente o que o Fernando falou, uma beleza muito amorosa. Tá falando muito de amor. E essa construção familiar tá em muitos filmes. Sim. A maioria dos filmes do Miyazaki tem essa relação ou de irmãos ou de família, né? Mãe, pai. É muito poético como a gente enxerga isso, porque o artista, querendo ou não, tem uma realidade muito dura. E você vê transposta em uma obra fílmica tão poética e sensível. É muito sensível ver um filme do Miyazaki, porque parece que não tem o significado que tem, né? E tem muito significado. Isso dá uma força tão grande. Ainda no contexto desses dois filmes, uma coisa que eu achei interessante, você falou aí sobre a questão deles terem sido lançados na mesma época, né? E uma coisa curiosa era o que foi que aconteceu. O Miyazaki, ele queria lançar algo totalmente novo, né? Sem se apoiar em nenhuma outra coisa já existente, e algo voltado para a história de crianças e criaturas mágicas. Já o Takahata, ele queria ir para um caminho mais seguro, né? Fazendo uma adaptação
de um livro famoso da década de 60. E o que foi que aconteceu? Lógico que a adaptação, por ser já uma obra famosa, né, iria render mais, é um caminho mais seguro. E a ideia, claro, de criar algo novo seria uma coisa mais, não, vamos deixar de bastidor, né? Talvez é uma coisa insegura, vamos trocar o certo pelo duvidoso. Acontece que eles conseguiram um apoio financeiro e eles conseguiram produzir os dois nessa época. E aí os dois foram lançados e o mais interessante é que os dois meio que se completam, digamos assim. Completamente. Porque um acaba deixando a gente mais sensível e o outro meio que abraça a gente nesse momento. E isso é muito interessante. Eu acho que isso fala muito, não só sobre os filmes em si, mas muito sobre o estúdio. Né? Sim, sim. O Takahata e o Miyazaki, eles não se batiam ideia nunca. Um queria representar algo muito mais concreto e o outro queria uma coisa muito mais lúdica em quase todas as produções. Tanto que isso é retratado até no Menino e a Garça. Tem a visão do tio do personagem principal como essa pessoa que tenta lidar com a vida de um jeito um pouquinho mais duro. Se eu não me engano, um dos assessores ou produtores do Miyazaki falou que uma das inspirações para esse personagem foi o Takahata. E o Takahata, ele veio falecer, né, em 2016, se eu não me engano. Ele faleceu em 5 de abril de 2018. 2018, Então, Miyazaki ficou muito abalado com o falecimento do amigo e veio representar dessa forma, né, no Menino e a Garça. O discurso dele no enterro foi super emocionante. E já que a gente falou do Takahata, ele foi um diretor, roteirista e produtor de cinema. Nasceu em 29 de outubro de 1935. E sobre seus filmes, eles realmente têm um peso um pouco mais real. A gente vai encontrar Túmulo de Vagalumes, de 1988, Memórias de Ontem, de 1991, e Meus Vizinhos e Amadas, de 1999. E o seu último filme em que ele foi diretor foi O Conto da Princesa, Kaguya, de 2013, indicado ao Oscar na categoria Melhor Filme de Animação. Perfeito, perfeito. E quem ganhou o Oscar, né, em 2023 foi justamente o Menino, né, e a Garça, que foi um presente e, digamos assim, foi pontuado, né, foi carimbado o sucesso, né, e essa história bonita desses amigos também, sim, né? Sim. É muito interessante você comentar sobre essa questão do Oscar, porque ele ganhou no A Viagem de Chihiro também. E em 2003 ele ganhou o Oscar de melhor animação pela Viagem de Chihiro. Perfeito. Sendo o primeiro filme japonês a ganhar. Exato, a ganhar, o primeiro. E ele não foi em nenhum dos dois. Porque ele tem uma visão muito... Assim, ele tem uma visão muito extrema sobre muita coisa. Mas... Tanto que ele já falou que ele odeia anime. Porque tem muito desses... Vai meio contra tudo que ele produz, né? Ele não foi e ele... Porque, de certo modo, é uma premiação que pra ele não faz sentido. É esquisito, pra gente, né, mais ocidentais, ver esse tipo de coisa, principalmente acontecendo com uma das maiores apresentações, uma das maiores premiações que a gente tem. Mas é do jeito dele, ele é meio exagerado. Não, ele tá completamente certo. E ele tem até a questão do... Teve um filme que foi Aya e a Bruxinha, se eu não me engano. Ele... que é do filho dele. É do filho do Miyazaki. O Miyazaki, ele é contra qualquer coisa que não seja manual ou feita pelo ser humano. Então ele abomina animações 3D, por exemplo. O filme do filho dele é em 3D. O filme ele lançou, foi no cinema. Ele assistiu o filme, ele levantou da cadeira e na metade do filme ele foi embora. Porque ele... Olha só. Sincerão. Tá completamente. Porque, pra quem não sabe, as animações do estúdio Ghibli são feitas à mão, né? À mão, completamente. Sem depender de qualquer tecnologia. É isso. Se eu não me engano, atualmente depende um pouco pra colorização, mas o Miyazaki foi contra isso até o último momento. Aya e a Bruxinha foi o primeiro filme feito em CGI pelo estúdio, dirigido pelo Goro Miyazaki, foi lançado em 2020. Eu acho que o Miyazaki tá certo em levantar, não é tão bom. O filme ele não é bom. E ele que disse, eu disse, não é tão bom, eu não vou... Se vocês forem atacar... né, eu não deixa vou bem atacar, claro. deixa coisa de família. Pode vir, isso é horrível. Sobre a questão do anime, que eu acho que Dan tem algo importante a falar. Sim. Antes disso, Miyazaki tem um certo repúdio a essas coisas que bombam muito, né? Tá dando no próprio estúdio sobre Sim. isso. Se a gente for falar sobre o Meu Amigo Totoro, tem uma grande venda de produtos sobre o Totoro, que aliás é o logotipo da Estúdio Ghibli, que é enorme. Mas se não para na indústria, tem que ter lucro. Sim. Então, meio que é necessário. Trazendo mais uma frase aqui pra nossa conversa, né? Do Miyazaki. Ele fala:
comparado a alguns trabalhos dos anos 1950, que eu sempre vou considerar como padrão ouro, a animação que fazemos nos anos 1980 se parece com a comida servida em companhias aéreas. Francamente, eu desprezo a palavra anime, porque, para mim, ela simboliza apenas a atual desolação da nossa própria indústria. É um homem de muitas opiniões fortes. E sobre essa questão de produtos, inclusive, facilmente, acho que não é algo que parte dele transformar tudo isso em produto. Provavelmente é a equipe, né? O resto da equipe. Faz parte, né? Inclusive, se vocês me permitem, eu tenho uma outra pergunta aqui para fazer, falando justamente sobre o Miyazaki. Miyazaki é um dos nomes mais conhecidos do estúdio, não é isso? Sim. E uma das principais características do Miyazaki é transmitir essas mensagens, reflexões e conhecimentos por meio de fantasias dos seus filmes. Nessas fantasias escondem-se princípios humanos que dialogam, né, como a gente já falou, com o sentir, o fazer, o enxergar do mundo. Essas estruturas de pensamento de Miyazaki são representadas em meio a metáforas como traços de personagens, ambientes fantásticos e outros elementos cenográficos que simulam, a seu modo, a realidade humana. Esse seria o diferencial do diretor em comparação aos outros? Ou os outros não possuem essas mesmas qualidades? Olha, é o que eu falei. Varia do... Eu acho que quão bom você é pra fazer uma coisa boa, né? Eu sinto que ele tem um cuidado muito grande. Como eu falei, o estúdio é muito sobre ser humano. Então, tudo até agora que eu já vi, que pelo menos é dele, ou do Takahata, do Miyazaki, do Takahata, é muito sobre as coisas orgânicas, as coisas serem do jeito que a gente conhece. Ou apresentar de uma realidade que de alguma maneira nos toca. O fato dele trazer muito do lúdico, eu acho que foi o que mais chamou a atenção das pessoas, tanto que, querendo ou não, as produções do Estúdio Ghibli estão no imaginário coletivo. Então, você vê muita coisa que você não espera, ver alguma coisa mais lúdica, e você enxerga talvez um pouco do Estúdio Ghibli ali. Porque bombou e fez todo o sucesso que fez, e foi bonito da maneira que foi. Então, eu diria que sim, é um diferencial grande dele. Voltando a falar sobre tanto o Miyazaki quanto o Takahata, eu acho que o Takahata ele tem um pouquinho mais... Ele brinca um pouco como ele vai apresentar as suas animações. Quando a gente vê os vizinhos e Yamadas, eles são todos em aquarela, são todos aquarelados. A princesa Kaguya, ela é mais sutil, ela tem uma coisa meio rabisco, que é tão delicado. E aí a gente vai ver o Miyazaki, as cores gritam muito. Sim. Os traços são muito parecidos, as obras têm uma linha fotográfica e visual muito próxima. Então acho que a criação desse imaginário é esse próximo, né? Mas pra mim tem coisas muito semelhantes. O fogo que eles trazem é impressionante. Em Túmulo dos Vagalumes e O Menino e a Garça, o fogo é lindo. Ok, tá consumindo lugar, tipo, o Menino e a Garça tá consumindo, né, algumas pessoas. Mas é de uma maneira tão poética e tão linda que me remete a um filme que já falamos aqui no Estação, que é o Guerra Civil, que é aquela cena clássica do carro passando entre as chamas, que é uma fotografia humana? Que é a produção, né, em pessoas humanas, você fica olhando e fica tipo, meu Deus, que lindo, mas tá acabando com tudo. Aí você vai pra animação, que também é lindo, mas tem um peso de poesia e força ao mesmo tempo, é de arrepiar os dois filmes. É muito lúdico, muito poético. Sim. Mas eu acho que o Takahata ele é um pouquinho mais... é mais real. E quando você vê, mais uma vez, Chihiro, por exemplo, aquela passagem do Corredor de Flores... Me desculpa, eu queria estar junto com eles. Passando aquele corredor de flores que vão transicionando. E parece que são hortênsias enormes, cheíssimas. E você vai, tipo, enchendo o olho. Não tem como não criar um imaginário e criar uma referência fotográfica a outra, né? É uma perspectiva muito linda. E vai transformando o nosso imaginário. Vai enriquecendo muito o que a gente tá falando aqui. E falando sobre os personagens que já foram citados, de deuses, seres mágicos... O Takahata acredita numa filosofia chamada Shitoísta, que são seres que manifestam a presença do espírito, né? Que saem de um lugar para outro. O Miyazaki fala que ele desenha a partir desse negócio, ele sente para desenhar. E que é algo que estamos conectados com a natureza, por isso os meios tão campestres, por isso tão bucólico algumas obras, por isso as cores e como elas aparecem. O mar do Miyazaki é super bonito. É onde tudo tem vida, Exato. Né? Tudo se transforma, tudo é possível. E aí vai enriquecendo cada personagem, cada coisa esquisita
É tão engraçado que é muito lúdico, mas são coisas tão esquisitas. A cena do sem rosto, que ele vai atacando as pessoas, aquilo é assustador, mas é tão interessante que você não consegue tirar o olho. É impressionante, porque é assustador em um certo nível, mas você tá tipo assim, é uma animação, tá, vamos. E são coisas tipo um homem com vários braços que esticam, e é super... patinhos, né? E... quem assistiu vai entender. E é muito legal, porque isso vai enriquecendo o repertório e não fica monótono. Aliás, eu acho que o que não existe no Estúdio Ghibli é monotonia. Até no filme mais sério, ao filme, se é que posso dizer, um filme mais comercial, como o Totoro, eles são muito interessantes. Você fica querendo saber qual é o próximo frame, o que vai acontecer, qual é a próxima cena. Então, imagino que isso venha de algumas coisas do estúdio. Mas primeiro, uma curiosidade, o Takahata, ele não desenha. Não? Eu posso estar... É porque eu sei que no início, pelo menos, ele não desenhava. Ele é diretor. Então ele não tinha a prática. Eu vi algo dizendo que ele não tinha a habilidade de desenhar seres humanos. Então, até onde eu sei, o papel principal dele, pelo menos no início, foi de ser diretor. A mão na massa não era tanto com ele. Diferente, o Miyazaki, ele já fazia tudo, já desde de pensar em tudo, como vai funcionar, até a prática. Agora, uma coisa interessante é que, também, de novo, eu não sei como tá atualmente, mas antigamente eles desenhavam um filme e eles não tinham um roteiro, o que fazia com que cada desenho fosse completamente importante. Então eles faziam desenhos e contar a história sem as falas. Na metade da produção, daí começava o roteiro, fazia as outras coisas, mas a princípio não tinha. Gente, amei essa curiosidade. Informações. Falando de curiosidade, e sobre o Miyazaki, e sobre o seu desenho, Náusica, Vale do Vento, ele de início era um mangá. É mesmo? Caramba. Ele era um mangá, uma empresa encomendou, o Miyazaki fez nananã, e ele quis, porque quis fazer um filme. Detalhe, a empresa não liberou, tá? Mas ele deu os pulos dele, fundou uma equipe, e Náusica saiu sem a aprovação da empresa que pediu aquele mangá. E saiu e foi um sucesso. Aliás, esse foi um ponto de partida pra criar o Estúdio Ghibli. E aí é o que temos hoje. Então, gente, ainda falando sobre o Miyazaki, eu queria fazer uma pergunta que isso me deixou curioso. Por não entender tanto assim sobre o universo do anime, o universo da animação japonesa, eu queria saber de você que acompanha já o estúdio. Muito se fala sobre a aposentadoria de Miyazaki. É um tema que é sempre muito discutido, né? E até pelo fato de ele anunciar sempre e logo após ele voltar atrás dessa decisão tomada. E, claro, abrindo um parênteses aqui, não foram muitas vezes, por mais que a imprensa divulgue, a mídia divulgue que foram muitas vezes, não foram muitas vezes. Foram algumas vezes, poucas vezes, com intervalo de anos, né? Olha só, em 1998 ele chegou a anunciar que não faria mais filmes, mas acabou voltando e deu início à Viagem de Chihiro. Em 2013 ele disse novamente que iria parar de trabalhar, mas depois voltou com o curta Boro a Lagarta, com o filho Goro Miyazaki e o longa Vidas ao Vento. Sim. A última vez que havia anunciado sua aposentadoria havia sido em 2018, e depois ele retorna fazendo O Menino e a Garça, né, o ganhador do Oscar, que a gente ainda vai comentar aqui. No Festival Internacional de Cinema de Toronto, em 2023, o vice-presidente do estúdio Ghibli declarou ao CBC que Miyazaki ainda está trabalhando duro. Ele falou, abre aspas, desta vez ele não vai anunciar sua aposentadoria, ele continua trabalhando como sempre fez, fecha aspas. Durante uma dessas declarações para a aposentadoria, o estúdio quase chegou a fechar. Por mais que os fãs já encarem essa famosa frase, né, vou me aposentar, como um jargão clichê do diretor, me parece que de fato há um receio por parte do público sobre a chegada desse dia oficial, quando não for mais um jargão, for uma decisão de fato do diretor. Eu queria saber, se para você, qual o futuro do estúdio sem o Miyazaki? E esse futuro, ele existe? Porque muitas pessoas naturalmente atribuem esse futuro ao filho dele, mas há de fato essa esperança? É o pior futuro possível. Mas assim, Miyazaki ele não consegue parar. Ele não para quieto. Ele sempre fala, preciso descansar. Não descansa. Ele vai voltar a produzir. Vai chegar um dia em que vai acontecer, em que ele vai falecer. E eu tenho a visão pessimista de que se tornará algo como a Disney foi. Vai virar uma coisa muito mais comercial do que é. E o Miyazaki, ele tem muito dessa preocupação sobre o futuro, tanto que o Menino e a Garça fala muito sobre isso. O Menino e a Garça, ele fala sobre, não necessariamente sobre o que aconteceu, como vai ser o futuro, ou como, enfim, sobre as coisas que já passaram,
mas o que eu posso deixar para novas gerações, o que elas vão fazer a partir disso. É uma preocupação muito dele. O filho já demonstrou que não tem a mesma pegada, Ele né? não tem capacidade. Não é um negócio dele. Até pelo 3D que você comentou, né? Não é muito negócio dele. Assim, quer continuar na animação? Continua, mas não vai continuar no Estúdio Ghibli. E o pior é que parece que isso é uma questão unânime, porque muitas pessoas já comentaram isso. E não é nem só por causa do 3D. Ele chegou a produzir outro filme que não é muito bom. Olha, não, o Estúdio Ghibli não é a vibe dele. Não é. Né? E é importante ressaltar, o Miyazaki tem 83 anos, gente. Sim. Um detalhe, os filmes do Miyazaki são feitos à mão. Aliás, a maioria dos estúdios são feitos à mão e terminados digitalmente pra colocar cor, como a gente já foi Exato. citado. Então, isso é um processo muito artesanal. Existe tempo, existe um cansaço, existe inspiração, existe muita coisa e um desgaste mesmo do próprio artista. Com certeza. Eu acho que o que Frona falou é totalmente correto. Ele não consegue parar. Eu acho que é uma necessidade enquanto artista. Não tem como parar. Pode ter tempo. Silêncio também Diminuir faz o parte. A ritmo, gente já né? entendeu que Miyazaki precisa de silêncio pra funcionar. É só ver o filme dele, a gente entende isso. Então eu acho que tempo faz parte, descansar faz parte. Mas eu não acho que vai parar. Enquanto existe vida, eu acho que existe Miyazaki criando algum filme. Com certeza. Vamos falar mais um pouco sobre o filme de 1997. A gente já falou, mas vamos nos aprofundar mais um pouquinho sobre a Princesa Mononoke. Princesa Mononoke. Filmaço. Gosto muito. Princesa Mononoke é do Takahata. Ou é do Miyazaki? Só me tira essa Direção dúvida. e roteiro de Miyazaki e é um filme de Takanaka. Ou seja, dos dois, né? É dos Sim. dois. Eu acho que eles dividem esses filmes. É esse porque- filme em si. Ele tem muito do aspecto dos dois. Exatamente o que eu ia citar. Eu acho que exatamente a combinação perfeita dos dois. Tá. É a dualidade do Miyazaki, a complexidade do Takahata. E é o que eu sempre falo, né? É muito sutil como se aborda os assuntos. Ele transmite as mensagens complexas e poderosas, né, às crianças de uma forma bonita e bem pesada também. Sim, esse Mistura filme as é bem duas pesado. coisas. E que faz parte também, né? Eu acho que nesse universo que tá inserido da Princesa Mononoke, é o que a gente tá vivendo, por exemplo, quando a gente fala sobre o Brasil e as nossas queimadas, florestas, é a invasão de território indígena, é sobre ter a necessidade de cuidar desses lugares, dessa proteção. Eu acho que o Miyazaki também em suas obras traz isso, né? Essa necessidade de falar, olha o campo, olha como é bonito, vamos cuidar. Não é só em desenho, existe também, eu tirei inspiração de algum lugar. Eu acho que Princesa Mononoke é esse lugar de vamos repensar socialmente e até onde vai a nossa ganância. Eu acho que essa coisa da ganância também é muito interessante pensar no filme. Sim. É porque essa história, ela é uma história de guerreiros. Ela traz no cerne mesmo uma denúncia, né, contra a exploração de recursos naturais, o ódio entre os povos, o egoísmo puro, né? O egoísmo puro é ótimo, mas o egoísmo exacerbado Perfeito. de puro não tem nada. Assim, o Miyazaki, você falou sobre essa questão dessa dualidade. Miyazaki sempre tenta achar um equilíbrio. Ele é uma pessoa muito pacífica. Muito, muito pacífica. Ele é completamente anti-guerra, apesar da imagem mais densa do pai, né? Que fez algumas peças pra aviação no período da Segunda Guerra. Sim. Mas ele é uma pessoa muito, muito pacífica. E sempre que tem essa dualidade, ele tenta resolver de uma terceira forma nova. Ou seja, a resposta não é homem e a natureza. A resposta é algo novo que parte dos dois, sabe? Principalmente, quase todos os filmes dá pra perceber isso. Em Mononoke dá pra perceber claramente essa ideia. E o Menino e a Garça, que é o mais atual? O Menino e a Garça tem muita coisa. Eu sinto que é a coisa mais complexa que eu vi do estúdio. Fala muito sobre o Miyazaki, sobre tudo que ele passou, desde o início até agora, o que ele espera do futuro, as preocupações dele. É muito autobiográfico, mas fala muito sobre crescer. Você tá no grupo que acha que a Garça é o próprio Miyazaki? Ou não, é uma Não. brisa de fã? Não, eu acho que o garoto é o Miyazaki. Você acha o garoto Miyazaki? O garoto é o Miyazaki. Legal, gostei dessa perspectiva. Amei isso. E eu acho que o garoto e a Garça querendo não falar sobre morte. Isso é meio óbvio de uma maneira muito interessante. O que resta, né, quando alguém se vai. E isso é muito doloroso falar. E da forma que ele se fala, é como a gente já falou, é muito sutil e muito interessante. Sim. Porque morte sempre é um tema que as pessoas fogem, ou as pessoas têm receio, ou
depois eu penso. E vai chegar pra todo mundo. E eu acho que aos 80 anos de idade, ele é um pensamento meio óbvio, né? Vou morrer em algum lugar, em algum momento. Sim. Então, esse pensamento do menino ser ele, eu achei fantástico. Porque a gente pensa sobre quantas perdas esse homem já teve. São 80 anos de vida, perdas não existem só na morte, a gente também de existência, o que aconteceu. É um homem que viveu em período de guerra, é um homem que teve uma mãe doente, um pai que trabalhava muito em aviação e que sim, foi rentável para a família do Miyazaki nesse período. Aliás, a aviação está presente em diversos filmes do Miyazaki, como Porco Rosso, O Último Guerreiro Romântico. Amo esse título. A aviação também tá nos pássaros, né? Na garça em si, em Chihiro, a ave que existe lá e os seres que voam, e enfim. Como ele brinca com isso, né? Sim. Existe essa dualidade da vida e da morte, essa sequência que a vida tem que continuar. E eu acho que isso é interessante também nesse filme. A vida continua. Sim. Existe alguém que vai cuidar dessa criança, que já tem uma criança. Esse pai, a partir das suas dores, tem que seguir a vida trabalhando porque é um sustento. E assim vai se acontecendo as coisas, né? Sim. Acho que o final do filme, ele representa muito isso, quando ele tem a decisão de moldar as coisas com as peças que já existem ou ele fazer as coisas aos poucos. Esse filme é uma representação cheia do Miyazaki como um todo. A preocupação dele com a tecnologia tá lá, sobre o que é real, o que é falso, como representar as coisas, o que é um... Ele já falou isso, que inteligência artificial, essas coisas, é um desrespeito à vida. Eu sinto que tudo dele tá ali. Tem um outro filme que ele é bem autobiográfico dele. Se eu não me engano, é Vidas ao Vento. Vidas ao Vento, que é um filme onde ele fala muito sobre aviação e uma filosofia linda, que é esse personagem principal que é louco por querer voar, então ele decide estudar engenharia, faz os aviões e no final das contas os seus aviões são usados pra guerra. E tem uma frase linda, não vou lembrar se tá lá inteira, mas que é mais ou menos como: eu criei esses aviões, eles são lindos, eles se vão, eles nunca voltam, né? Então, eles têm o poder de voar, mas eles são destruídos com a guerra. Sim. Então, pra que voar se eu vou ser preso por uma guerra ou morrer nela? Já que você tá falando de frase, tem uma no filme Princesa Mononoke que eu anotei que eu achei fantástica. O mundo é amaldiçoado, as pessoas são amaldiçoadas. Mas, mesmo assim, encontramos uma razão para viver. Eu acho que essa frase resume todo o Estúdio Ghibli, né? Existe uma razão pra viver e eu espero que viva muito o Estúdio Ghibli. Assistam, eu acho que é incrível. Muito mais com animação, né? Sempre. Animação, vida, contando histórias e fazendo a gente refletir sobre tudo que a gente precisa de fato. Que lindo, que lindo. Eu acho que a última pergunta, isso é um clássico do Estação. Eu vou perguntar: qual é o filme favorito de vocês? Que difícil. Eu acho difícil, mas já que eu joguei essa bomba, eu vou começar respondendo. Poderia ser Chihiro, mas eu amo, foi como um clássico, foi o primeiro filme que eu vi do estúdio. Meu Amigo Totoro, eu amo esse filme. Não vou mais responder então, né? Responde você também. Eu Também. amo esse filme, ele é lindo, ele é sensível, ele fala de fraternidade, de uma imaginação. Eu amo aquele gato que é um ônibus, aquele é incrível. E sabe o que eu fiquei feliz? Hoje, Edu chegou pra mim e falou bem assim: é sua cara aquele filme. Eu falei, não tem como não amar então, né? Eu confesso que eu acho que pelas minhas falas vocês já perceberam. Assistindo os filmes, eu senti vontade de viver mais e mais, apesar de todas as dificuldades, apesar do coração clamando por dias melhores, tanta coisa difícil que a gente tem passado. Os filmes desses gênios alimentam as nossas almas. Verdade, Ruth. Que lindo. Olha, é bem difícil. Mas eu acho que por sintetizar tudo do Estúdio Ghibli, tudo, assim, são poucos os filmes que eu penso que não consigo ver um pouco disso nele, é O Menino e a Garça. O Menino e a Garça é tudo que o Estúdio Ghibli é, tudo que o Miyazaki espera que ele seja e tudo que ele conseguiu mostrar. Pois é, meus amigos, acabou. Oh, meu Deus. E chegamos a mais um final do programa. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, @núcleoj, @radio.já. Este programa é um oferecimento da Rádio Já,
a rádio universitária da Unijorge. Foi apresentado por mim, Ruth Lima. E o nosso convidado, muito obrigada, Froner. Eu que agradeço. Adorei falar sobre isso. Por mim, ficava mais 2 horas aqui falando. Adoramos também a sua presença. Dan, pela estreia. Obrigado, muito gente. bom. Tá sendo muito bom estar aqui com vocês. Seu arroba, Dan. @DanGamaJ. Seu arroba, Froner. G_Froner. Agora, Du. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Eu sou Eduardo Andrade, o arroba eduardoandade.js. Mais uma vez, parabéns, Dan, pela estreia. Obrigado, Fona. E até a próxima. Me sigam nas redes sociais, Ruth_Anias. O Estação 74 foi produzido por Eduardo Andrade e Gregory Lima. Direção e edição, Ayrton Soares. Operação de áudio, Gerson Lustosa. Orientação e coordenação, Leonardo Bião. Até a próxima Estação 74.